Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago, bolsista do PET-CC da UFSM e estamos na 8ª aula do mini curso de SolidWorks. Na aula de hoje, a gente vai aprender a como realizar uma montagem e a partir dessa montagem realizar análise e estudos de movimento. Então vamos começar a aula de hoje criando um novo arquivo do tipo montagem. Aqui na tela de boas-vindas a gente pode ir em novo, montagem, ou aqui na aba em cima em arquivo, novo, selecionar montagem e clicar OK. Quando o documento montagem for finalmente inicializado, depois que a gente clica em OK, ele já abre aqui o explorador de arquivos para adicionar peças à montagem. Neste caso, a gente já pode selecionar todas essas peças aqui que a gente criou, que vão estar na pasta que você selecionou, e se faltar alguma peça, você pode procurar e adicionar depois. Aqui selecionei todas as peças que a gente criou, algumas, como por exemplo a cabeça do pistão e o pininho que conecta a cabeça do pistão à biela, vão ter que ser duplicados. Ou seja, eu posso copiar e colar depois, ou simplesmente carregar novamente o arquivo. Então selecionei todos, vou clicar em abrir, e daí então ele já pede para posicionar as peças no espaço. Eu só vou colocar aqui as peças, de forma que depois eu consiga movimentar elas por aí. Vou deixar a peça aqui. O bloco do motor vou deixar mais para cá. Aqui é o pedaço da manivela, vou deixar mais para cá. Um pino vou deixar nesse lado. Cabeça do pistão também. Virabrequim vou deixar aqui mais no meio. E seria basicamente isso, parte das peças. Eu posso selecionar o pistão e segurando o Ctrl também o pino, copiar com Ctrl C e colar com Ctrl V. E daí neste caso eu seleciono aqui o pino e para movimentar ele do lugar, ao selecionar ele vai abrir essa guia aqui para poder rotacionar ou mover nos eixos X, Y, Z. Aí eu vou movimentar ele no eixo X para cá, só para sair da mesma posição que está o outro. E aqui a mesma coisa com a cabeça de pistão 2. Vou mover aqui para cá. Eles parecem que eles estão posicionados assim no mesmo plano, só conforme vai movendo, veja só, a visualização 3D entrega que alguns estão mais acima dos outros e nem está todo mundo posicionado da forma correta. Mas isso aqui não é um problema, pois a gente vai agora posicionar essas peças no modelo. Assim como a gente tinha relações quando a gente realizava um esboço e também podia estudar, tinha as relações cego até superfície e tal. Aqui na montagem, na primeira guia, essa é uma guia nova que é só pertencente ao documento de montagem, a gente vai ter o posicionar, que daí ele cria relações entre peças distintas, não entre esboços distintos dentro da própria peça, mas sim entre peças distintas, e dessa forma a gente consegue posicionar eles no espaço de forma correta e conseguimos analisar se de fato a peça que a gente desenvolveu vai caber no lugar que a gente quer. Então, basicamente, essa seria a ferramenta que a gente vai mais utilizar durante a montagem. Aqui tem a ferramenta de inserir componentes, que seria basicamente a ferramenta que é aberta quando a gente abre o documento pela primeira vez, que permite adicionar novas peças à montagem. Nem todas as peças precisam ser adicionadas no início. Eu gosto de adicionar todas no início, mas se faltar alguma, vocês podem vir aqui em inserir componentes e adicionar uma peça já existente. Vou sair daqui. Também vocês podem criar uma nova peça a partir dessa ferramenta. Mas então vamos partir para um posicionamento das peças. Antes disso, a movimentação aqui na montagem é um pouquinho distinta. O botão no meio do mouse é aquele da rolagem. Ao clicar, você rotaciona a visualização da montagem, assim como na peça. No entanto, o botão direito aqui do mouse, ao clicar em cima de uma peça, faz rotacionar a peça no próprio eixo dela. Com o botão esquerdo, a gente arrasta ela ao longo dos eixos X, Y, Z, ou seja, de forma linear, sem rotacionar. E seria basicamente isso que seriam os comandos do mouse em cima das peças. Que nem aqui, com o botão direito, se você clicar no espaço vazio, ele vai abrir aquela círculo de rápido acesso
da ferramenta que a gente já viu isso nos outros modos do documento. E se clicar com o botão, deixa eu te dar um aqui, deixa eu voltar a visualização. Deu? E se clicar aqui com o botão esquerdo, normalmente a gente só seleciona as peças. Vou posicionar agora mais ou menos as peças, como é que eu quero que elas fiquem, e já já eu volto para realizar os primeiros posicionamentos. Pronto, eu posicionei as peças mais ou menos onde é que eu quero que elas vão. Novamente, se tu rotacionar a visualização, elas não vão estar exatamente alinhadas na posição que eu quero, mas pelo menos ela está na posição da vista que eu tô, que vai facilitar o meu trabalho. Então vamos partir para os posicionamentos. Eu quero começar posicionando aqui as cabeças dos pistões. Então, para poder posicionar, é bem similar às relações que a gente utilizava nos esboços. Eu vou selecionar aqui a face interna do cilindro e, segurando o Ctrl, eu vou clicar aqui na face externa da cabeça do pistão. E ele já vai abrir aqui esse menu de contexto e ele já vai sugerir aqui o posicionamento concêntrico, ou seja, que a face aqui e a face do bloco do motor, elas vão estar com o mesmo centro. Clicando no botão direito, não vai aparecer, que nem vai no esboço que geralmente aparece, mas se novamente clicar os dois, ele aparece esse menu aqui de acesso rápido, e aqui ele permite inverter o alinhamento ainda do posicionamento e bloquear a rotação da peça, se tiver rotação livre. Mas então vou movimentar aqui ela mais para dentro, e vejam só, eles são concêntricos, no entanto, como eu estou movendo a cabeça do pistão num espaço tridimensional, e nem sempre vou movimentar ela no eixo que ambos pertencem aqui, o centro, o bloco do motor ele vai tentar se reposicionar para poder satisfazer essa relação. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que o bloco do motor seja fixo no lugar e que ele não se mova e somente o restante das peças se movam. Assim, para mim, vai ser mais fácil posicionar os outros elementos em relação aqui ao bloco do motor. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no bloco do motor, a gente clica com o botão direito em cima do bloco do motor, aqui na árvore de projeto, e aqui a gente clica em fixar. Desta forma, agora se eu mover a cabeça do pistão, ela vai rotacionar no próprio eixo, ela vai subir e descer, no entanto, ela só vai se movimentar no eixo concêntrico aqui, a face do cilindro do bloco do motor. Então é desse jeito que eu quero. Eu vou só movimentar ela aqui para ficar com essa face aqui chanfrada para fora, mas eu vou deixar ela já posicionada dentro do cilindro. E vamos realizar a mesma coisa aqui com essa cabeça do pistão. Podemos selecionar ambas as faces e posicionar com o menu de contexto, ou a gente pode utilizar aqui a função posicionar na guia montagem, e a gente pode selecionar as duas faces que a gente quer. Isso é um negócio legal, que utilizando essa ferramenta, ela sempre vai tornar transparente a primeira peça que for selecionada. Isso é muito útil, como por exemplo, se eu quiser selecionar uma peça que esteja atrás da peça que eu selecionei por primeiro, como por exemplo, essa manivela aqui. Eu posso clicar nela e a peça aqui da frente não vai interferir nesse processo. Mas eu vou clicar então aqui na face da cabeça do pistão e ele já sugere a melhor relação de posicionamento, que é a concêntrica. Então vou dar um OK, é do jeito que eu queria. Eu vou posicionar ela aqui um pouquinho mais para dentro. E seria basicamente isso para as cabeças do pistão. Essa ferramenta também, após realizar um posicionamento entre duas peças, ela não sai e permite realizar um novo posicionamento. Então vamos posicionar o virabrequim aqui no bloco do motor. Vamos selecionar aqui a parte interna, a face interna desse furo que a gente tem aqui, e o cilindro maior aqui do virabrequim que está no centro. Vamos clicar aqui, ele também já vai sugerir a relação de concêntrico, e podemos dar um OK, que é exatamente o que a gente quer. E percebam que o virabrequim está livre nesse eixo, no entanto, eu quero posicionar ele que fique assim bem próxima
a parede aqui do bloco do motor. Então podemos selecionar aqui a parede do bloco do motor e selecionar aqui essa parede aqui da face que está voltada ao motor. Neste caso, ele vai sugerir o posicionamento coincidente, ou seja, que ambos estejam encostando, mas neste caso eu quero deixar uma folga, uma distância. Aqui ele vai voltar para a posição normal, mas aqui a gente pode modificar a distância que a gente quer, como 2 milímetros entre essas duas faces. E a gente ainda pode inverter a dimensão com a peça indo 2 milímetros depois da face aqui do motor, mas a gente nunca quer as peças se interceptem, então deixamos aqui desse jeito. Assim ele vai ficar afastado 2 milímetros do motor e ele só vai ser permitido girar no eixo central do virabrequim do jeito que a gente quer. Então ele não vai ficar se movimentando, saindo do lugar, ele vai apenas ficar girando, assim como um virabrequim deve girar. Vamos agora posicionar a alavanca da manivela que está conectada ao virabrequim. Podemos virar aqui a nossa visualização da nossa montagem e vamos selecionar duas faces. Vamos selecionar essa face aqui, uma das faces quadradas nesse caso, e uma das faces aqui internas do furo quadrado da nossa manivela. E vamos definir elas como paralelas. Assim, eles vão se alinhar e não vão sair do alinhamento. Vamos dar um OK. E neste caso, um posicionamento não resolveu o nosso problema. Ele só apenas deixou paralela as duas faces. Se a gente girar aqui, vai girar o virabrequim. No entanto, não está ainda correto, eles estão soltos e isso não vai funcionar. Então, com um destes posicionamentos, vamos adicionar um segundo posicionamento. Vamos selecionar um vértice, eu vou selecionar esse aqui, um vértice externo deste cubo aqui do virabrequim e um vértice aqui da face exterior neste furo quadrado aqui do virabrequim. E neste caso, eles se conectaram, vamos deixar eles coincidentes e vamos dar um OK. Agora sim, eles estão conectados, mas perceba que eles ainda estão girando. E neste caso, podemos resolver isso selecionando aqui essa face aqui do virabrequim e essa face aqui da manivela e deixando elas paralelas. Agora sim, a nossa manivela está presa no lugar e está girando aqui o nosso virabrequim. Deixa eu mudar a visualização. Ó, vejam só. Tanto faz a orientação dessa manivela, que não está alinhada com este eixo aqui do virabrequim. Isso não tem muita relevância, porque a gente só vai utilizar ela para movimentar o virabrequim. E tendo movimentos circulares, é o que a gente quer. A gente também podia resolver essa questão aqui, em vez de adicionar uma relação paralela aqui do nosso dentre essas duas faces, a gente podia selecionar a face aqui circular do virabrequim e a face aqui circular da nossa manivela e torná-los concêntricas. No entanto, não vamos fazer isso, que a gente já resolveu o problema, mas é uma alternativa ao último posicionamento que a gente fez. Agora voltemos para a parte frontal aqui do nosso motor e vamos posicionar as bielas. Vamos selecionar aqui a face do furo interno dessa biela aqui. Vamos posicionar ela primeiro, ela vai ficar na parte assim de trás da outra. E vamos selecionar aqui com Ctrl o eixo aqui do virabrequim. Vamos clicar em posicionar e ele já realizou o posicionamento concêntrico. Vamos dar um OK. Vamos empurrar ele um pouquinho mais para trás. Vejam só aqui, ele já fica assim se movendo, não é o que a gente quer. Olha só, eles ficam assim meio soltos. Mas vamos resolver isso clicando com o botão direito aqui no bloco do motor. Deixa eu sair aqui da função de posicionar. Vamos clicar com o botão direito e vamos alterar transparência. Dessa forma, ele fica assim transparente e a gente consegue mexer nas peças que estão, dizendo assim, posicionadas dentro do bloco do motor. Como a gente não vai mexer com o bloco do motor, não vamos adicionar posicionamentos a ele, então podemos alterar a transparência para poder acessar as peças que estão mais dentro do motor. Vamos fazer o mesmo com essa biela aqui. Vamos selecionar a face interna, segurando o Ctrl selecionar a face externa aqui do virabrequim
e selecionar o posicionamento concêntrico. Vou empurrar ela um pouquinho mais para dentro, vejam só como elas se mexem. Vou tentar raspar aqui e olha só, fica bem bagunçado, mas se movimentou mais ou menos do jeito que eu queria. Vou pegar essa biela aqui, movimentar nesse eixo aqui, para mim fica mais fácil mexer nos eixos X, Y, Z sem estragar o ângulo que ela já está. E aqui seria mais ou menos um posicionamento bom para a gente partir para o próximo posicionamento, que é a relação entre a distância entre essas duas bielas, para elas não saírem do lugar. Neste caso, eu quero alinhar essas duas faces aqui, essa face e essa face. A gente podia selecionar a relação de posicionamento paralelo, no entanto isso é um problema, porque elas sempre vão ficar paralelas, no entanto elas vão se mexer no outro eixo. Isso é diferente do paralelo que a gente tem ali no esboço. Então a gente pode clicar em posicionar e vamos selecionar o coincidente. O coincidente não significa que elas vão ficar se tocando, mas sim elas vão ficar no mesmo plano e assim elas vão ficar alinhadas. Eu quero que elas fiquem com ambas as faces aqui alinhadas. Essa aqui só tem essa certa espécie de pescoço para poder posicionar elas no mesmo local e não interferir um no movimento da outra. Mas com posicionamento coincidente está certo. Podemos agora se movimentar. Elas vão ficar agora sempre alinhadas. No entanto, elas vão ainda poder se movimentar ao longo do eixo do virabrequim. Neste caso, eles estão já um pouquinho alinhados. Mas vamos resolver esse alinhamento aqui no virabrequim para depois. Vamos primeiro realizar a conexão entre a cabeça do pistão e a biela. Podemos selecionar a face interna aqui do furo de uma das bielas com a face externa aqui do pino. Ele já vai adicionar a relação de concentricidade, podemos dar um OK, e vamos repetir esse processo para a cabeça do pistão e para o pino. Dessa forma eles estão conectados, no entanto o pino ainda está solto aqui dentro, ele pode ainda se movimentar. Então vamos adicionar uma relação aqui do pino com a cabeça do pistão. Vamos clicar aqui em uma das faces do pino, tanto faz se é desse lado aqui ou desse, vou clicar nesse. E vou clicar nessa outra face aqui, chanfrada do pistão. E vamos adicionar aqui, já adicionou sozinho, a relação coincidente. Dessa forma o pino está preso, ele não está completamente alinhado, mas isso não é problema, ele não está saindo aqui, ultrapassando a largura do pistão, de modo a enroscar aqui no cilindro do bloco. E aqui a gente pode também definir uma distância entre a face aqui do pino e uma das faces aqui da biela para poder centralizar aqui a biela e fixar ela no espaço. Então a gente pode definir uma distância aqui de 12 milímetros, já vai ter um posicionamento bom, vai ficar assim bem próximo aqui do centro do pistão. Vamos dar um OK. E dessa forma elas não saem mais do lugar. Vejam só, estão conectadas aqui ao virabrequim, a manivela que vira o virabrequim, e também estão movimentando já o pistão que está fixo no lugar, ele não está rotacionando nem nada. E falta realizar o mesmo processo aqui para este lado. Podemos selecionar a face interna do furo aqui dessa biela e a face externa aqui do pino. Podemos dar um OK, já que ele seleciona automaticamente a relação de concêntrico, e vamos selecionar essa face interna aqui da cabeça do pistão com a face externa do cilindro. Vamos definir aqui o posicionamento de concêntrico. Podemos selecionar aqui a face, uma das faces do pino e uma das faces chanfradas aqui da cabeça do pistão. E vamos definir como coincidente e dar um OK. No entanto, a distância não precisa ter mais essa relação aqui que a gente adicionou, de 12 milímetros, porque somente essa já define assim o posicionamento dessas duas bielas. Assim, elas estão fixas no espaço e não vão se movimentar além desse movimento aqui. E vejam só, os nossos pistões já estão se movendo do jeito que a gente quer. A gente consegue perceber, eu vou sair aqui de posicionar, que eles estão movimentando. Eu estou girando aqui, não há nada que interfere no meu movimento. Vejam só que a biela não encosta em nenhum momento no bloco, tanto em cima quanto embaixo. Ela também não encosta na cabeça do pistão, isso é importante. Ela só está conectada aqui pelo pino.
os pistões estão se movendo aqui de forma adequada dentro do cilindro do motor e também o virabrequim está funcionando perfeitamente. E aqui, essa biela aqui não interfere no movimento dessa porque a concavidade, dizendo assim, que a gente fez foi perfeita e não interfere aqui no movimento dela. Então seria basicamente isso, a montagem do motor. Vou até desfazer aqui a transparência para poder visualizar. A gente até poderia ficar rotacionando assim e dizer, olha, está funcionando, mas vamos animar essa rotação aqui do nosso virabrequim para conferir se está de fato funcionando tudo. Aqui parece que está encostado, mas de fato ele tem uma pequena brecha. Se lembrem que a gente fez o diâmetro aqui, se não me engano, a gente fez aqui o diâmetro de 35 milímetros, aqui a gente fez 34,8, se não me engano, não me recordo direito. Mas está tudo certinho, tudo perfeito. A mesma coisa aqui com este virabrequim com o bloco no motor. Se por acaso formos imprimir em 3D, tem que ter essa folga para poder girar aqui sem precisar desbastar nada. Então, para poder realizar a animação aqui do nosso projeto, a gente pode ir em montagem e podemos clicar aqui em novo estudo de movimento ou clicar aqui embaixo em estudo de movimento. Vou clicar aqui em novo estudo de movimento, vai abrir o 2. Não quero o 2, vamos ficar aqui no 1 mesmo, não precisa clicar lá em cima. E, primeiramente, vamos adicionar um motor rotativo. Aqui a gente tem os itens da nossa montagem. Aqui tem a posição, orientação de câmera, de luzes e os posicionamentos padrão aqui da nossa montagem. E aqui em cima a gente tem algumas ferramentas, como por exemplo a velocidade de reprodução, o slider, que identifica o tempo da nossa animação, o tipo que a gente quer fazer, uma análise de movimento básico com animação, vamos fazer animação. E aqui a gente tem outras features, que seria, por exemplo, a adição de efeitos especiais na câmera. Aqui o motor rotativo. O motor, na verdade, pode ser tanto rotativo quanto linear, o motor em si. Aqui uma mola. Aqui simula o contato entre componentes, que isso é muito bom quando a gente realiza um estudo de movimento básico. E aqui também adicionar gravidade ao estudo para quando ela é necessária levar em consideração. E aqui também tem outras propriedades do estudo de movimento. Então vamos clicar aqui em motor. Aqui ele pede o local onde é que vai ficar localizado o motor. Ele vai ficar localizado na parte externa, traseira. E ele vai ficar acoplado aqui. Podemos selecionar, por exemplo, essa face. Então essa face aqui está centralizado no motor. Então ele vai girar nesse eixo aqui. E a peça que a gente quer conectar ao motor vai ser o virabrequim. Podemos selecionar aqui o virabrequim e podemos definir aqui como velocidade constante e deixar aqui em 60 RPM, que seria basicamente uma rotação por segundo. Podemos dar um OK. Motor rotativo, importante lembrar disso. E a gente pode calcular o estudo de movimento, selecionar aqui. E vejam só, ele já está rotacionando o virabrequim. E devido aos posicionamentos que a gente realizou, ele já está movimentando aqui o motor. Vamos movimentar aqui o nosso timeline, dizendo assim, para o início. Que conforme a gente vai movimentando a câmera, a gente também pode adicionar animações à visualização. Se, por exemplo, você quer mostrar o seu projeto funcionando. Voltando com essa timeline aqui no início da nossa animação, a gente pode vir aqui em orientação e vistas da câmera, clicar com o botão direito e clicar aqui em desativar a criação de chaves na vista. Dessa forma, a gente está desativando a função que vai bloquear a criação de chaves na vista conforme a gente vai movimentando a nossa visualização. Agora, se a gente posicionar o cursor do tempo em determinado tempo e movimentar aqui a câmera, ele já vai criar uma nova entrada aqui, que seria uma nova chave, que define as ações que vão ser realizadas na animação e vai posicionar a câmera aqui neste frame aqui no tempo que a gente selecionar. Então, se a gente for executar aqui, reproduzir a nossa animação, ele vai posicionar a câmera aqui, vai fazer uma animação até esse ângulo. Dessa forma, a gente consegue mostrar todas as partes do nosso projeto. Então, vamos dizer que a gente tem essa câmera aqui, que a gente fez, essa visualização.
nessa visualização aqui, vou fazer mais para cá. Vou posicionar aqui, mais bonito. E vejam só como é que ela ficou. Ó, tá rotacionando o motor e tá rotacionando a vista. E vai ficar nessa vista aqui travada até o final. Vamos adicionar umas novos tipos de visualização e animação na nossa câmera. Neste caso, vamos adicionar uma animação. Essa animação pode ser adicionada utilizando estes efeitos aqui, ó, nessa símbolo aqui de câmera. Podemos clicar aqui e vamos criar uma explosão. O que é explosão? Ele vai pegar a nossa peça e vai expandir todas as partes da nossa peça numa vista que vai mostrar cada componente da nossa montagem. No entanto, ele não deixa aqui selecionar porque a gente ainda não criou uma vista explodida. Então vamos cancelar e vamos criar uma vista explodida. Neste caso, vamos vir aqui em modelo e vamos clicar aqui em vista explodida. Daí aqui já é um pouco mais complexo, ele é bem complicado criar uma vista explodida, mas vou tentar explicar de forma mais coerente para vocês. Aqui a gente tem as etapas da explosão, e daí então ele permite movimentar as peças cada uma na sua vez, mais de uma peça por vez, e a gente vai ter que esboçar cada caminho que a peça vai ter que percorrer. Neste caso, vamos então começar com os pinos, que parece ser a peça assim, a primeira a sair, de modo a destravar toda a nossa montagem. Podemos selecionar aqui no pino e... Ah não, aqui selecionei a cabeça do pistão, deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu clicar esse e selecionar aqui o pino e movimentar aqui para fora. Vamos definir a distância aqui de 120 mm que ele se movimentou para fora. E vamos clicar aqui. Opa, deixa eu dar Ctrl Z. Deixa eu, na verdade, deletar aqui o pistão. Dar um Ctrl Z, só o pino. E vamos selecionar aqui o segundo pino. Dessa forma, eles vão fazer essa trajetória aqui no tracejado azul de 120 mm. Os dois componentes ao mesmo tempo. Vamos dar um OK. Um concluído. Essa etapa foi. Daí, neste caso, a gente pode adicionar a explosão aqui dos nossos pistões. No entanto, os pistões eles vão ter que ter uma etapa para cada um, porque os dois não vão ir no mesmo sentido. Então, a gente pode selecionar aqui a peça, o pistão, e aqui ele vai perceber que vai ter o eixo que a gente vai movimentar a peça linearmente. E aqui está no eixo Z, X ou Y da montagem. Neste caso, ele só permite realizar as movimentações nestes três eixos. Mas vamos vir aqui no eixo Z e vamos clicar aqui, na verdade, na face do nosso pistão. Neste caso, ele vai se movimentar no eixo Z da face do pistão. Daí, então, ele toma como referência este plano aqui. E daí, então, ele vai permitir a gente movimentar ele desse jeito aqui para fora do nosso cilindro do jeito que a gente quer. Então, a gente vai movimentar ele uns 60 mm, que seria uma distância assim boa, na explosão. Até mesmo podemos aumentar, colocar 90 mm. Vamos dar um concluído aqui, pelo menos nessa etapa. Vamos clicar aqui na cabeça do pistão e novamente aqui no eixo que a gente for selecionar para movimentar, vamos selecionar aqui a face do pistão. E daí aqui a gente vê a única seta que tem para poder movimentar ele. E vamos aqui definir também como 90 mm, assim como no outro lado. Daí então esses dois aqui movimentados para fora, vamos dar concluído. E agora se a gente pode selecionar esse aqui, esse carinha aqui e esse carinha aqui e movimentar ele. Deixa eu movimentar aqui para cá, todos ficarem em focos. Podemos... Ah não, na verdade vamos excluir essa etapa da explosão e vamos movimentar aqui as bielas para fora. Vamos selecionar esse carinha aqui e esse carinha aqui. Vamos movimentar até aqui uns 60, 70 milímetros. Não estão para dentro, vamos deixar eles mais para fora. Vamos dar vamos dar um concluído. Uma nova etapa foi feita. Vamos clicar aqui e deixar esse aqui vindo do lado de cá. Vamos aqui colocar 60. Neste caso eu não seleciono outra face aqui na peça em si para poder movimentar, porque eu quero que se movimenta nesses eixos aqui da montagem. Aqui neste caso eu não quero essa biela. Vou clicar com o botão direito e excluir. Está concluído. Pelo menos essa biela se movimentou para cá. E agora essa aqui vai se movimentar para cá em 60 milímetros.
Vamos dar um concluído. Aqui vamos selecionar virar break-in e vir para fora aqui uns 120 milímetros. Eu não quero essa manivela aqui, vou excluir, vou dar um concluído. Sempre coloquem concluído se vocês terminarem essa etapa da animação. E por último, vamos selecionar aqui a manivela, vamos puxar ela para cima, uns 130 milímetros. Então seria basicamente isso, a vista explodida, todos os elementos estão para fora. Podemos clicar aqui em concluído e vamos dar um OK. E neste caso aqui a gente tem a árvore de projeto, aqui a gente tem propriedades e aqui a gente tem o Configuration Manager. E o Configuration Manager é onde a gente pode achar a vista explodida, que neste caso está aqui, mostra as etapas e clicando com o botão direito a gente pode ir em editar recurso. E daí sim a gente pode editar a vista que a gente já fez. Então podemos voltar aqui para a árvore de projeto, vamos voltar aqui para o estudo de movimento. Neste caso ele está aqui parado e vejam só, ele está com a vista explodida. Mas é porque daí então a gente vai ter que consertar isso aqui. Ele está com a vista explodida ativada e daí só basta a gente clicar com o botão direito aqui em cima na montagem e clicar em recolher. Assim a vista explodida foi desfeita e não vai interferir na nossa animação. Vejam só, está se movimentando e está animado. No entanto, em algum momento aqui que eu estava mostrando para vocês, eu devo ter clicado um Ctrl Z por engano e eu acabei excluindo o elemento aqui do motor. Ele está funcionando porque ele foi pré-calculado a movimentação destes componentes. No entanto, se eu realizar aqui um cálculo, aqui é só reproduz, aqui ele só adiciona as animações de câmera. Se eu adicionar aqui um cálculo, vejam só, não tem mais motor e então ele não calcula mais o movimento. Então deixa eu voltar aqui no início. Vou adicionar novamente o motor e já retorno. Bom, aqui eu já adicionei o motor rotativo, como é que a gente tinha antes. O posicionamento da câmera final é esse. Eu vou movimentar aqui o cursor de tempo até onde a câmera para, que é aqui. E aqui, em cima do motor rotativo, essa aqui é a timeline, dizendo assim, no motor rotativo. Eu vou clicar com o botão direito e vou colocar um ponto-chave. Esse ponto-chave, ele vai me dizer o que deve acontecer com esse motor. E neste caso, eu vou clicar aqui em desativado, que a partir dessa chave, o motor fica desativado e ele para de funcionar. Então, se a gente clicar aqui em calcular, ele vai estar se movimentando e depois dessa chave, ele parou de se movimentar. E agora sim, a gente pode adicionar uma vista explodida e o motor não vai ficar se movimentando e vai ficar legal de se visualizar todas as peças da montagem. Neste caso, podemos movimentar a linha do tempo um pouco mais para trás e vamos clicar aqui assistente de animação. Agora sim, temos a opção de explodir. Aqui mostra já mais ou menos como é que funciona a explosão. Vamos clicar em avançar. A duração em segundos, vamos deixar aqui em 5 segundos. E vamos fazer com que ele inicie aqui aos 4 segundos da nossa animação. Vamos clicar aqui em 4 e vamos clicar em concluir. Então, se a gente calcular aqui a nossa animação, ele vai calcular a partir dessa parte aqui. Deixa eu voltar aqui para o início. E agora sim vou calcular. Vejam só, o motor está se movendo, a câmera também. Agora ele animou a explosão. Neste caso seria interessante a gente... a câmera aqui, eu vou excluir esse ponto-chave. Eu vou voltar aqui na câmera, antes do início da explosão. Vou dar um zoom a menos, para poder ver toda a explosão certinho. E agora sim, se a gente calcular novamente, a gente vai ver a explosão com mais detalhes. A gente, neste caso, pode rotacionar levemente a câmera durante a explosão para dar um efeito maior a ela. Neste caso, ela ficaria assim, ó. A explosão. Podemos movimentar aqui pela timeline. Se a gente quer um tempo específico, ou por aqui mesmo. Neste caso, a gente vai vir aqui e vamos adicionar uma outra explosão, que nesse caso a gente vai recolher, vamos desfazer a explosão. Então vamos avançar, vamos deixar novamente em 5 segundos. E o tempo de início agora sim
em 10 segundos. Então vamos concluir. Agora sim a gente vai animar o recolhimento das peças. Elas vão voltar ao lugar. E a gente pode mover a câmera também ao redor para poder depois voltar a dar um enfoque numa região diferente do nosso modelo. E daí agora sim a gente pode clicar, por exemplo, aqui na linha do motor rotativo e vamos colocar um ativado e vamos expandir aqui a linha do tempo, por exemplo, até os 18 segundos e colocar um desativado. Daí neste caso vai ter aqui o motor girando e ele vai continuar funcionando o nosso motor. Podemos movimentar também a câmera para a posição original aqui do nosso motor. E depois podemos colocar ainda a câmera normal a esse plano aqui da frente. E daí podemos estender aqui a nossa animação, movendo a chave até aqui. Neste caso podemos vir até aqui na frente, clicar aqui em calcular. E seria, deixa eu começar aqui do início, perdão. Movimentar aqui do início. E agora sim calcular. Às vezes ele começa aqui no meio, mas às vezes é bug. Podemos calcular aqui. Ele vai calcular, na verdade, a partir do ponto que ainda não foi calculado, para poder realizar essa animação. E seria basicamente essa animação. Se a gente reproduzir ela do zero, ela seria mais ou menos assim, ilustrando o funcionamento do nosso motor. E daí aqui a gente ainda pode selecionar se a gente quer um modo de reprodução normal, contínuo em loop, ou alternativo, que daí é, dizendo assim, um boomerang, que vai e volta. E daí a gente pode aqui gerar salvar a animação no arquivo AVI, que daí neste caso seria o formato de vídeo. Podemos aqui, por exemplo, colocar em MP4. Vamos salvar aqui, para poder visualizar como é que ele vai se animar. Aqui está o vídeo gerado. Vamos clicar com o botão aqui em cima. Ele vai animar para nós em formato de vídeo com o ângulo da câmera, que a gente utilizou. Caso ele está nessa proporção aqui, 1160 por 638, a gente pode mudar nas configurações que abriram ao salvar aqui o vídeo. Mas seria basicamente isso a aula de hoje. Também tem um estudo de movimento, no entanto eu vou deixar isso de lado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários do YouTube ou no nosso Classroom. E assim que possível eu vou respondê-los. E até a próxima aula.